Fala galera, tranquilo? Caraca, velho, vídeo no Dia dos Pais. Pois é, só que hoje também é domingo. E domingo é dia de clássicos pelo mundo. Isso aí, caralho, muito bem. E eu faço o vídeo mesmo. E se reclamar, não reclama não, por favor, vai. Só assiste, dá o like aí que é nóis. Pois bem, e hoje eu vou falar de um clássico diferente. E pra isso eu tive a ajuda do meu parceiro Nicholas Hoffman. É o tal do West London Derby. Só uma curiosidade. Quando a gente usa essa denominação... sempre que for falar de confrontos envolvendo 4 equipes inglesas: Chelsea, Fulham, Brentford e Queen's Park Rangers. E no vídeo de hoje eu vou falar dos 2 primeiros que eu citei. O 25º capítulo da série Clássicos pelo Mundo falará da grande rivalidade entre Blues e Cottagers, ou melhor, Chelsea e Fulham, que estourou entre as décadas de 60 e 80. Vamos lá. A história desse clássico começou a ser escrita há muito tempo. Isso porque o Fulham nasceu em 1879 com o nome de Fulham St. Andrew's Church Sunday School. Caralho, fundados por membros de uma igreja. E vale lembrar que nesse local, que fica em West Kensington, ainda existe uma placa falando da fundação do clube. Aí 26 anos depois veio o Chelsea. Na verdade, a história dos Blues começa no outono de 1904, quando o empresário Henry Augustus Mears teve a brilhante ideia de construir um grande estádio na cidade de Londres, que até então não tinha nenhum representante na primeira divisão da Inglaterra. O local do estádio já estava definido, seria em Stamford Bridge, só que a ideia só foi sair do papel um ano depois, em outubro de 1905, que é a data oficial da fundação. Bom, eu disse que a história do clássico começou a ser escrita há muito tempo com a fundação dos clubes, já que sem eles não ia ter o clássico, sem o clássico não ia ter esse vídeo aqui, eu não ia estar falando com vocês. Só que a rivalidade só começou a estourar mesmo na década de 60, e é agora que as coisas começam a ficar mais interessantes. Em 1959, o Fulham terminou a segunda divisão como vice-campeão, e com isso ele subiu para a elite do futebol, permanecendo lá por 9 temporadas. E foi nesse período que o clássico foi mais disputado até então. Foram 16 jogos entre Chelsea e Fulham. Só não foram 18 porque o Chelsea caiu em 62, voltando só no ano seguinte. 5 anos depois dessa volta do Chelsea, foi a vez do Fulham cair de novo. E pra piorar, em 69 ele foi parar na terceira divisão. Foda. Mas aí beleza, a equipe vai voltar rápido e encontrar o maior rival na elite do futebol. Só que não. Os Cottagers voltaram pra Série B apenas em 71 e teve que esperar mais 4 anos pra reencontrar o Chelsea. Só que não foi na primeira divisão não. O Chelsea caiu em 75. Aí tranquilo, a fase ruim do Chelsea passou, ele voltou para a primeira divisão 2 anos depois, só que tão rápido quanto ele subiu, ele caiu de novo. Em 79 o Chelsea foi rebaixado mais uma vez e permaneceu lá por 5 anos, encarando o Fulham por 3 temporadas, já que nas outras 2 eles estavam na terceira divisão. E de tantas indas e vindas, quedas e subidas, a partir de 1986 o clássico começou a perder muita força. De um lado tinha o Chelsea, começando no início dos anos 90 a se projetar como grande clube na Inglaterra. De outro tinha o Fulham, que estava muito enfraquecido e chegou a passar 10 temporadas na terceira divisão e 2 na quarta. Aí você pensa, o derby acabou? Não, meus amigos, ainda bem. No século XXI ele ganhou novas dimensões. Bom, depois de todo esse pesadelo, o Fulham se reergueu e em 2001 ele conquistou a Série B, voltando à primeira divisão. E teve mais, ele permaneceu por 13 anos na elite. Ou seja, na história foi o período em que mais teve confrontos entre Chelsea e Fulham. E atualmente, enquanto o Chelsea permanece na elite inglesa, a chamada Premier League, disputando constantemente o título nacional, o Fulham tenta se reestruturar na Série B, chamada de Championship. Agora é torcer para o duelo voltar a acontecer na próxima temporada. Depois de falar um pouquinho sobre a história desse clássico, eu separei também algumas curiosidades, porque se tem bastante, né, é legal falar. Além da curiosidade do nome do clássico, que eu já falei no início do vídeo, um pouquinho antes da vinheta, vale lembrar o histórico de confronto entre os dois. Pois bem, as duas equipes já se encontraram 80 vezes, e a vantagem do Chelsea é bem grande. São 46 vitórias contra apenas 9 do Fulham, além de 25 empates. É claro que não podiam faltar também alguns duelos marcantes entre os dois, e eu separei 2 vitórias de cada um. Em 36, Fulham e Chelsea mediram forças pelas oitavas de final da FA Cup, e depois de um empate sem gols no primeiro duelo, os Cottagers venceram o jogo
jogo de volta por 3-2 e avançaram de fase. 15 anos mais tarde eles voltaram a se encontrar, na mesma competição, na mesma fase. E eles voltaram a empatar também no primeiro jogo, só que dessa vez foi 1-1. Já no duelo de volta, o Fulham não deu chances pro Chelsea. 3-0 fora o show. Aí depois o jogo virou, não é mesmo? Em 2002, mais uma vez pela FA Cup, os dois se reencontraram e dessa vez foi na semifinal, só que em jogo único, e deu Chelsea por 1-0. 3 aninhos mais tarde, mais um duelo marcante, mais uma semifinal em jogo único, só que dessa vez pela League Cup, e deu Chelsea de novo, vencendo por 2-1. Ah, e antes de encerrar, calma aí, ainda não acabou. Vale deixar registrado alguns jogadores que marcaram época nas duas equipes. Começando pelo Fulham, temos Johnny Haynes, atacante que atuou pela equipe entre os anos de 1952 e 1970, em 658 jogos, marcando 158 gols. Ele é o jogador que mais vestiu a camisa do Fulham na história. Depois vem Gordon Davis, atacante que atuou pela equipe entre os anos de 1978 e 1991, em 450 jogos, marcando 178 gols. Ele é o maior artilheiro da história do clube. Por fim, temos Aaron Hughes, zagueiro, que atuou pela equipe entre os anos de 2007 e 2014, em 238 jogos, marcando 2 gols. Ele é o principal jogador em número de jogos das últimas 13 temporadas em que o Fulham esteve na primeira divisão. Já pelo lado do Chelsea, Ron Harris, zagueiro que atuou pela equipe entre os anos de 1961 e 1980, em 795 jogos, marcando 14 gols. Ele é o jogador que mais vestiu a camisa dos Blues na história. Também temos Peter Bonetti, goleiro que atuou pela equipe entre os anos de 1959 e 1979. Ele não marcou nenhum gol, mas foi o goleiro que mais defendeu a meta do Chelsea. E para encerrar, ele, Frank Lampard, que atuou pela equipe entre os anos de 2001 e 2014, em 648 jogos, marcando 211 gols. Mesmo não sendo atacante, ele é o maior artilheiro da história do Chelsea. Bom galera, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que no último domingo, no outro, porque esse não teve vídeo, eu falei sobre o clássico eleito pela revista inglesa 442, o 25º derby de maior rivalidade no mundo. É o clássico entre Real Betis e Sevilha, o famoso derby da Andaluzia. Já na última quarta-feira foi a vez de falar um pouquinho sobre o Brasileirão desse ano. Tá foda pra caralho. Muito equilíbrio e pelo menos 6 equipes brigando pelo título ao final do primeiro turno. Respeitem o Brasileirão. Para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não se esqueça de divulgar nas redes sociais, marca seu amigo, sua amiga que gosta do tema, deixa seu like no vídeo, que isso é muito importante pra mim. E semana que vem eu tô de volta. É nóis. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.